Eu sou o Rogério Góes e esse aqui é o segundo vídeo do Intensivão Anatomia Fácil. Nessa série de videoaulas eu vou te mostrar como aprender anatomia de forma simples e principalmente sem decoreba. E nesse segundo vídeo você já vai descobrir na prática tudo o que você precisa saber para que a anatomia humana comece a fazer sentido na sua cabeça. Sabe todos aqueles nomes cabeludos que o seu professor te passa para decorar? Pois é, eles só são cabeludos daquele jeito porque você ainda não entendeu o que eles significam. É como se você tivesse caído de paraquedas no meio de uma civilização que não fala a sua língua e não entende nada do que você diz. Mas até o final dessa aula, a gente vai dar um jeito nesse bicho de 7 cabeças que você acha que é a anatomia humana e você vai perceber que ele não é tão de 7 cabeças assim quanto contaram pra você. E eu me arrisco a dizer que você vai começar a achar ele até bonitinho. Mas antes de mostrar pra você tudo isso, presta atenção nesse depoimento que vai rodar agora aí. Eu estava aqui desesperada com a questão da anatomia, estudando, e um dia, fuçando na internet, eu vi um cara que estava escrito assim, anatomia fácil. Eu falei, pô, mas como que anatomia é fácil? Sempre foi difícil estudar pelos livros. Eu não consigo ler os livros. Eu sofri bastante. Por quê? Porque eu abria o Só Bota, eu não conseguia ver, eu via tudo borrado. Você não conseguir ver direito é um pouco complicado. Aliás, é bastante complicado. Foi muito frustrante. Os primeiros anos de estudo foram, assim, tristes. Eu vou te falar que foi triste. Mas eu queria perseverar. Você começa na faculdade, é tudo muito corrido, né, Rogério? Então, você começa na anatomia, eu acho que a grande maioria começou decoreba, sem entender. Daí a 2 dias, 3 dias, você não lembra mais o que é. E a matéria vai avançando porque a sua preocupação é simplesmente passar. Você não quer aprender, você quer passar. Só que quando você chega na época que eu cheguei, já no 9º, 10º período, você está num estágio, o paciente ali na sua frente, você fala, e agora? O que eu faço? Como que vai ser? Rogério, vou falar que isso é verdade, cara. Foi o suprassumo da glória. Eu aprendi plexo. Eu aprendi. É muito didático, a gente consegue entender. Falta um pouco de didática, às vezes, dos professores, falta um pouco de amor dos professores. E não é isso, Rogério. A gente não sabe, a gente quer aprender. O que fica na mente da gente? Por exemplo, ficou na minha mente a questão dos pãezinhos aí, igual você fala. Eu tinha problemas de eixos e planos. No dia da prova, me veio a aula. Eu soube fazer, porque teve interesse, teve esse amor da sua parte, esse carinho de você pensar no outro, de você querer fazer. Trazer uma nova forma de raciocínio, é fazer também a gente raciocinar. É a associação. Não é simplesmente chegar lá, julgar aquele monte de músculo e falar assim, olha, pronto, aí origem, inserção e ação. Não, é para qualquer área, seja físico, seja educação física, seja nutrição, o que for. Anatomia é a base. Todos os dias eu ajudo milhares de pessoas a olhar esse conhecimento da anatomia pela lente da simplicidade. Na simplicidade estão as coisas mais complexas. E se você ainda está achando que tudo isso não é possível, então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar como eu ajudei milhares de alunos comuns como você a aprenderem anatomia humana de forma simples e sem decoreba. E o que diferencia essas pessoas de você? Nada. São pessoas reais, são pessoas normais como você, que têm o sonho de se formar, de ser bem-sucedido, de poder ter confiança no que fazem, de poder ajudar as pessoas. Muitas estão colocando o pezinho na água agora para aprender a nadar. E estão aí nos primeiros semestres da faculdade e meio perdidos na anatomia. Elas são pessoas normais como você? São, exceto por um único detalhe. Elas entenderam como aprender anatomia de forma fácil e simples. Inclusive, eu quero agradecer desde já a todos os comentários que eu recebi no primeiro vídeo. Eu li todos e respondi muitos. E não deixa de colocar os seus comentários aqui embaixo desse vídeo para eu responder a sua dúvida também. Porque no terceiro vídeo dessa série eu vou responder as perguntas mais frequentes que vocês colocarem nessa caixa de comentários. E se você ainda não assistiu a aula 1 do Intensivão, aqui em algum lugar dessa página tem um link para você clicar e assistir. Só depois que acabar esse vídeo. Aí você clica aí onde tiver a aula 1 para assistir também o primeiro vídeo dessa série, beleza? Na aula 1, eu te mostrei porque a forma como as universidades ensinam anatomia não funciona, tornando o processo que poderia ser simples em algo complexo e totalmente desinteressante. Nessa aula eu dei também exemplos para vocês
de como esse processo todo pode ser muito mais simples e claro, quando você entende o significado das coisas e das palavras, quando as informações não são soltas no ar, quando o novo conhecimento é amarrado a algo que você já viu antes na sua vida e que você conhece. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! É possível sim simplificar a anatomia humana, tá? Ir bem nas provas, sem dormir com a cara nos livros, cheio de café e desvendar os mistérios do corpo humano, ver sentido naqueles nomes cabeludos que o seu professor te passa, aprender em vez de decorar e ser reconhecido por toda a sua turma pela facilidade que você tem com esse assunto. O objetivo aqui é a aprendizagem. Sabe aquelas músicas que você não quer cantar, mas elas não saem da sua cabeça? Música chiclete, tipo Wesley Safadão? Então é isso, entendeu? É a ciência da fixação do conteúdo da anatomia na sua cabeça. O que vai diferenciar você do restante das pessoas que não conhecem o meu método é a capacidade de desenvolver raciocínio clínico, independente de qual seja a patologia do seu paciente. Não dá para você ser mais do mesmo, tá? Mais um por aí aplicando choquinho sem saber nem o porquê você aplica isso. Se você não tem esse conhecimento estratégico, você vai ser o cara do choquinho para sempre. O cara infeliz na profissão, reclama de tudo, do salário. É essa pessoa que você quer ser no seu trabalho? Você não vai copiar e colar um protocolo só porque você aprendeu ele na faculdade e ele deu certo para algumas pessoas. Você vai investigar e desenvolver soluções e caminhos para o tratamento que até então ainda não existiam. O meu objetivo aqui é formar estrategistas. Esses caras que tomam posse dos melhores cargos, recebem os melhores salários, têm os melhores resultados e por isso não tem que ficar correndo atrás de pacientes. Na aula anterior eu contei que eu descobri um pouco antes de entrar para a faculdade que eu tinha um problema sério de visão, o que me colocou na fila de transplante de córnea. Por isso, eu tive que me reinventar e criar meios de aprender essa matéria, porque logo depois que eu fiz o transplante, o laboratório de estudos de anatomia virou um grande problema para mim, porque o formol irritava muito os meus olhos. Essa situação me obrigou a aprender anatomia de outras formas, como desenhando, fazendo modelagem dos órgãos e ossos em biscuit, lendo as histórias dos anatomistas antigos e traçando meios para compensar a baixa visão que eu tenho até hoje, por isso que eu ainda uso lente de contato no olho direito. Quando eu iniciei lecionando na graduação, eu fiquei tão frustrado com a minha experiência no ensino superior e no técnico, por ter que seguir aquela cartilha imposta pelo sistema, que eu tomei como missão levar ao mundo a simplificação dessa matéria que é a anatomia para o maior número possível de estudantes que eu pudesse atingir. Eu comecei então a divulgar pela internet em videoaulas como aprender anatomia humana de forma simples e não demorou para aparecer um caminhão de estudantes atrás de mim dizendo que aprendeu em uma aula o que não aprendi em 3 meses na faculdade. Foi então que eu resolvi transformar todo o conhecimento que eu tinha acumulado em cursos, em materiais online, em vídeos que atingiram milhares de estudantes pelo mundo todo e até profissionais da saúde também. Sabe o que me deixa mais feliz? É saber que tudo o que eu passei hoje serve de caminho para muitas pessoas, facilitando o processo e contribuindo para a formação de profissionais que realmente farão a diferença na vida de outras pessoas. E agora sim, né? Vamos ao que realmente interessa. Vamos entender como é possível aprender anatomia ao invés de decorar nessa aula que eu preparei para você. E aí, tá preparado para aprender um negócio que você tem a maior dificuldade de por onde começar? Sabe, o cara entra lá no curso, entra na faculdade, às vezes até se forma sem entender o porquê das coisas. É tão triste isso, você entra, estuda, decora, e aí? A coisa não tem um propósito para você, sabe? A coisa só começa a ter um propósito quando você entende o porquê da coisa. E hoje eu vou te mostrar o porquê do sistema nervoso. E eu vou te contar uma coisa. Você acha que o sistema nervoso deu certo? Você acha que a evolução do sistema nervoso deu certo? Deu. Sabe por quê? Ele consegue controlar cada parte do seu corpo sem reclamar.
Então o sistema nervoso é muito importante. Então, uma segunda lição que vocês têm que aprender nessa aula é a seguinte. Na aula anterior, vocês aprenderam a primeira lição importante em anatomia. Qual era aquela lição? Nomenclatura anatômica é tudo. Quando você entende a nomenclatura anatômica, você entende a origem dos nomes, o que os antigos queriam falar, e quando você olha as imagens, fala, Isso faz sentido. e aí começa a fazer sentido para você. Para começar a fazer sentido agora o estudo do sistema nervoso, você tem que saber uma segunda regra sobre o corpo humano. Essa segunda regra é a regra da hierarquia. Como a hierarquia comanda o seu sistema nervoso e outras partes do corpo também. A gente pode estudar muitas outras partes do corpo e falar de hierarquias, tá? Porque o que é hierarquia? Um manda, o outro obedece. É assim que funciona. O cérebro comanda, o corpo obedece. É assim, não tem outra explicação. Aqui, ó, daqui para cima manda. Daqui para baixo obedece. Assim é o corpo humano. Então você tem que entender como as coisas acontecem. Para você entender como as coisas acontecem no sistema nervoso, a gente vai colocar aqui o seguinte, ó. O sistema nervoso, ele trabalha por hierarquia. Cara, isso aqui é outra regra importante. Você fica aí decorando. Telencéfalo. Esquece tudo isso, cara. Isso é parte técnica, é mais fácil de aprender. Mas lembra dessa coisa, que hierarquia. Como eu posso aplicar a hierarquia do corpo humano para aprender o sistema nervoso? Fácil. O sistema nervoso é dividido em duas partes, basicamente. Num sistema nervoso chamado central, vulgo SNC, e uma segunda parte, que é chamada sistema nervoso periférico. Sua vida vai mudar para melhor quando a gente fala sobre sistema nervoso e hierarquia. E como a gente entende essa hierarquia? Olha só, cara, é muito fácil. O sistema nervoso central, ele é dividido em duas partes. E olha como você confundia. A primeira parte é chamada encéfalo. E a segunda parte é o rabo do encéfalo, é a medula espinal. Esses são os elementos que pertencem ao sistema nervoso central. O encéfalo e a medula. Cara, olha que incrível isso aqui. O termo encéfalo, sabe o que significa? O que significa encéfalo? En vem de onde? Vem de in, dentro. O que é céfalo? Céfalo é cabeça. Encéfalo representa todos os elementos do sistema nervoso central que ficam dentro da cabeça. O pessoal costuma confundir muito encéfalo com cérebro. Só para você entender o porquê que você confundia. O cérebro é uma das partes do encéfalo. O cérebro não fica dentro do crânio, então ele é uma das partes do encéfalo. Gente, encéfalo é diferente de cérebro. O cérebro é uma parte do encéfalo. Tá vendo como é importante você fazer essas divisões? Qual que é a outra parte do encéfalo que fica dentro da cabeça? O cerebelo. Já ouviu falar, né? Aquele que fica aqui atrás, tal? Cerebelo. Sabe o que significa cerebelo? Olha a importância da nomenclatura. Cerebelo significa cérebrozinho, pequeno cérebro. Então, quando você olha o cerebelo aqui atrás, ele parece um cérebro pequeno. E ele também é o elemento do encéfalo. Sabe aquele termo que o pessoal queria mudar? Agora vai fazer sentido para você. Aquele termo AVC. Quando perguntam para mim, AVC tá errado, AVC. Assim, todo mundo conhece o derrame como AVC. Tá certo o termo? Depende. Se acontecer no cérebro, é um AVC, é um acidente vascular cerebral. Se acontecer aqui no cérebro propriamente dito. Só que e se acontecer no cerebelo ou no tronco encefálico? Eles são elementos do encéfalo, mas não são elementos do cérebro. Aí o que a pessoa tem? Acidente vascular encefálico. Por isso que o pessoal queria mudar o nome de acidente vascular cerebral para encefálico. Quando for acidente vascular encefálico, acontece em qualquer parte aqui. Quando é cerebral, somente no cérebro. A terceira parte do encéfalo é o tronco, que é o tronco encefálico ou tronco cerebral. Esses são os três elementos do encéfalo. Tá vendo que a gente está subdividindo as partes para entender? Medula espinal, o que é? É o prolongamento do tronco encefálico que fica dentro da coluna vertebral. Da onde vem o termo medula? Esse termo é legal. Medula significa miolo. Miolo? É, miolo. Porque a medula fica protegida pelas vértebras. O miolo das vértebras é a medula, daí vem o nome dela. Esses são os elementos do sistema nervoso central. Encéfalo, subdividido em cérebro, cerebelo e tronco, e medula espinal, que fica na região da coluna vertebral. E no sistema nervoso periférico,
a gente basicamente pode encontrar aqui 3 divisões, onde a gente vai ter basicamente os nervos. No sistema nervoso periférico, a gente tem os nervos cranianos, a gente tem os nervos espinais e a gente vai ter uma terceira divisão do sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso autônomo, que é aquele camarada que tem o simpático e o parasimpático, né? Então ele entra aqui, ó. Eu tenho o simpático e o parasimpático. São elementos do sistema nervoso autônomo. Então, nervos e sistema nervoso autônomo compreendem sistema nervoso periférico. Então, tudo que é nervo, lesão de nervo, é lesão periférica. Tudo que acontece no cérebro, cerebelo, tronco e medula é lesão central. Por isso que as lesões do sistema nervoso se manifestam diferentemente quando são lesões centrais e quando são lesões periféricas. Porque é importante que a gente separe em partes, primeiro, para facilitar o aprendizado, segundo, para entender as lesões quando você estiver atendendo pacientes. Então, basicamente, o que a gente encontra no sistema nervoso periférico são nervos, tá? Então, por que nervo craniano? Porque tá na cabeça? Não, porque se originam no tronco encefálico, em sua maioria. Nervos espinais, por quê? Porque se originam na medula espinal. Então, a gente ainda pode subdividir e entender as outras partes. O sistema nervoso, a gente tem que ir fazer a divisão da divisão da divisão da divisão para começar a aprender, entendeu? Então, para você aprender sistema nervoso, que eu sei que você tem dificuldade, primeira coisa que você faz, divide ele em central e periférico e entenda os elementos de cada uma dessas divisões. Essa aula foi importante, sabe para quê? Você não está aprendendo só o sistema nervoso. Olha que legal. Na aula 1, você aprendeu os ossos do pé. Você aprendeu como é a estrutura óssea do pé. Hoje a gente entendeu como ocorrem as divisões do sistema nervoso. E fala a verdade, às vezes você começa a ler o Machado, aí você fala, o negócio é meio complicado. Mas se você começa a pegar esses mapas mentais e começa a dividir isso, a coisa começa a fazer sentido para você. Então, para você entender como o seu sistema nervoso comanda o seu pé, eu preparei a terceira aula. Então, você tem que assistir a terceira aula para ver como é o comando nervoso do seu pé. Então, você vai ver que seu pé que fica lá é a estrutura mais longe do cérebro que você tem. Então, eu fiz essa semana justamente para você entender isso. O cérebro, a estrutura que fica mais longe dele é o dedão do pé. Fica lá do outro lado. E na próxima aula a gente vai estabelecer uma conexão entre o cérebro e seu pé e você vai entender como os movimentos do pé acontecem através dessas estruturas do sistema nervoso. E você vai ver que é uma relação incrível. Então, sabe por que você tem dificuldade de aprender anatomia? Vou te contar, jovem. E você vai entrar nessa história. Você está estudando os sistemas todos separados e não está entendendo como eles se relacionam. E eu vou mostrar para vocês na aula 3 como é a relação do sistema nervoso com o seu pé. Viu como fez sentido para você? Então faz o seguinte, ao final desse vídeo, vai lá no seu Instagram e marca o @anatomiafácil e coloca lá um hashtag fez sentido para mim. E já aproveita e deixa um comentário falando o que você está achando dessas aulas dessa semana Anatomia Fácil, que está sendo intensa. Talvez agora você pode ter aí um monte de perguntas para me fazer. Deve estar curioso para saber como você vai poder aplicar tudo isso nos seus estudos. Qual é o começo, meio e fim de tudo isso? Então no próximo vídeo eu vou responder todas as principais dúvidas que aparecerem aqui embaixo no campo de comentários desse vídeo. Também eu vou traçar uma rota de ação da forma mais eficiente para você estudar anatomia de forma simples e será um passo a passo com começo, meio e fim, para que você não fique perdido no meio do processo. Só que para eu saber a sua dúvida, você tem que colocá-la aqui abaixo na aba de comentários. Por último, você viu como fez sentido para você? Compartilhe essa série de vídeos com seus amigos para fazer sentido para eles também, porque eles estão na faculdade, também estão com dificuldades e vamos desatar o nó dessa galera aí. Um grande abraço e até a próxima aula.